pessoal, o meu nome é Gustavo Americano, eu sou juiz de direito e professor de direito constitucional. Vejam o seguinte, primeira premissa, que é aquela premissa inaugural de todo o nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão ou elogio, não hesite em entrar em contato conosco. Aqui eu disponibilizo minha rede social e também está aberto o nosso canal de comunicação por meio da área do aluno. Se você está assistindo a esse especial para Delegado Pernambuco aqui no YouTube, eu tenho um convite para te fazer. Venha participar do maior e melhor evento de revisão de véspera do Brasil para delegado de polícia, o Hora H do Supremo, que nós resolvemos dessa vez liberar gratuitamente para vocês. Se você quiser participar agora do Hora H, basta você clicar nesse link que está aqui embaixo. Eu espero você no Hora H do Supremo. Vejam o seguinte, o ponto objeto de estudo, Constituição do Estado de Pernambuco. Vejam comigo aqui, se já não bastasse a extensão do nosso conteúdo programático no que diz respeito a direito constitucional, ainda temos que fazer o estudo de toda uma Constituição estadual. Muita tranquilidade aqui. E eu falo isso de forma muito serena. Sabe por quê? O estudo de constituições estaduais é um estudo muito peculiar. Imaginem o seguinte, eu sempre gosto de lembrar que no direito constitucional nós temos limitações ao poder constituinte derivado decorrente, que é aquele poder que decorre da capacidade de auto-organização dos Estados-membros, prevista no artigo 25 da Constituição Federal. E uma dessas limitações é justamente os princípios constitucionais extensíveis. Isso porque existem determinadas regras que estão inseridas na Constituição Federal que são normas ou de reprodução obrigatória ou cuja ideia deve se estender para os Estados-membros em virtude do princípio da simetria. Então, realmente, nós temos diversas disposições nas constituições estaduais que são simétricas àquelas situações trazidas pela Constituição Federal de 10 de outubro de 1988. E sobre essas normas, nós não precisamos envidar nenhum esforço de estudo. Isso por uma razão muito simples. O seu examinador, ele não irá cobrar aquelas normas simétricas, porque, infelizmente, hoje, seu examinador, ele não é seu amigo e ele quer pegar peculiaridades que provavelmente você não se atentou quando do estudo da Constituição Estadual. E aqui eu te proponho, estas peculiaridades, nós vamos trazer todas elas nesses 6 encontros. Então, o que você vai fazer? Você vai ver e ouvir a nossa aula. Tem um material também de apoio, e esse material será a sua revisão na semana anterior ao certame. Quando você chegar na sua prova, primeira providência, buscar as questões, ou a questão, geralmente são 1, 2 questões, que dizem respeito à Constituição Estadual. E assinale-as, porque você estará com a sua memória fresca, tudo bem? Esse é o nosso combinado. Agora vejam o seguinte. Primeiro ponto que nós vamos trabalhar diz respeito ao preâmbulo. Nós sabemos que preâmbulos das constituições não estão no domínio do direito, estão no domínio da política, que o nosso ordenamento jurídico ele adota a teoria da irrelevância jurídica do preâmbulo. E mais, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, se as constituições estaduais quisessem
nem mesmo utilizar preâmbulos introdutórios aos seus textos estaduais, nisso não teria legalidade nenhuma. Agora vejam o seguinte, a Constituição do Estado de Pernambuco, ela nos chama a atenção por uma questão peculiar. Ela segue aquela mesma linha interpretativa, aquela mesma consagração do pensamento que permeia o Constituinte no momento da promulgação do texto, só que ela faz uma expressa menção a Joaquim Nabuco. Vejam o que nós temos nesta redação. Nós, representantes do povo pernambucano, reunidos sobre a proteção de Deus em Assembleia Estadual Constituinte, uma situação que traz a mesma ideia posta pelo texto de 1988. Prosseguindo, tendo presentes as lições de civismo e solidariedade humana do seu patrono Joaquim Nabuco, atenção, presentes as lições de civismo e solidariedade humana do seu patrono Joaquim Nabuco. Nós não vamos continuar a leitura porque é desnecessário, porque aqui tem toda uma repetição de ideia, de ideologia, de base espiritual posta pela Constituição de 88, mas esse ponto difere. Aqui nós temos que marcar, que ressaltar, presentes as lições de civismo e de solidariedade humana. De quem? Do patrono Joaquim Nabuco. Deem destaque a esse ponto do seu material no preâmbulo, que é uma situação que, se você não tivesse estudado, muito possivelmente você ficaria na dúvida. Assim como todos os pontos que vamos trazer no dia de hoje. Avançando, eu quero trazer um outro ponto de diferença. Na verdade, como dito, mas merece ser repisado, todos os pontos que serão trabalhados aqui decorrem de uma análise minuciosa do texto da Constituição Estadual e somente as peculiaridades que diferem daquilo posto na Constituição Federal de 88 é que aqui serão cobrados. E aqui nós falamos de valores supremos. O que você pode promover de ligação com o texto da Constituição de 88? Vejam o seguinte. Vão e façam a leitura das expressões finais dessa norma. Pluralismo político, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Isso nos faz rememorar a nossa Constituição Federal, especificamente na parte em que ela consigna os seus fundamentos. A República Federativa do Brasil, formada por uma união indissolúvel dos estados, municípios, do Distrito Federal, tem como fundamentos. E nós temos os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, a dignidade da pessoa humana, tudo em repetição. Porém, prestem atenção ao seguinte: estas situações elencadas na parte final dessa norma, que estão a partir do salientador amarelo, não são fundamentos da Constituição Estadual de Pernambuco. Eles são considerados como os valores supremos postos pela Constituição Estadual de Pernambuco. Agora vejam o seguinte: acrescente-se que liberdade e justiça não são fundamentos da República Federativa do Brasil. Promovam, portanto, 2 pontos de distinção. Primeiro, Constituição Federal, fazendo menção a fundamentos, e aí você vai lembrar daquele mnemônico só se diva plu,
e Constituição do Estado de Pernambuco, fazendo menção a valores supremos. E ao lado do pluralismo político, ao lado da dignidade da pessoa humana, ao lado dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, você deve acrescentar 2. E quais são esses 2? A liberdade e a justiça. Pontos de atenção.